Você já começou um vídeo sem saber exatamente como entrar, por onde começar? Ou já tentou falar de um assunto e percebeu que estava explicando coisa demais ao mesmo tempo? Se isso acontece com você, o problema talvez não seja, gente, falta de conteúdo, não seja porque você não entende da tua técnica, da tua área de atuação. O problema é que a ideia principal ainda não ficou clara. E quando a sua ideia principal não fica clara, você não consegue transmitir isso. E hoje eu vou te mostrar como transformar qualquer assunto em um roteiro simples, que tem um gancho que funciona, e um gancho que funciona para qualquer nicho e prende atenção logo nos primeiros segundos. Eu me chamo Jéssica Cunha, eu ajudo empreendedores a criar conteúdo para crescer no Instagram e é um prazer ter você por aqui. E hoje vamos a mais um vídeo para que você consiga destravar quando o assunto é roteiro. O que é um roteiro? Um roteiro, gente, não é um texto para você decorar. Anotem isso. Não é esse o objetivo de você criar quando você cria um roteiro. Um roteiro é uma sequência lógica de ideias. O roteiro é ele que vai fazer, ele que faz a pessoa entender exatamente o que você quer comunicar, sem que você fique, por exemplo, perdido, repetitivo ou pule de um assunto para o outro. Quando você fica rodando em círculos e no final você não entrega nada, então o roteiro, ele te ajuda a você organizar essas ideias. E para isso existem alguns elementos que eu vou trazer aqui para vocês. E você pega papel e caneta, você anotem todos esses elementos. Porque na construção de um roteiro, você precisa entender para que serve cada elemento para que você consiga construir o teu roteiro, independentemente do teu nicho, tá, gente? Então, eu gosto sempre de trazer que a técnica você sabe, você conhece mais do que ninguém a tua área de atuação. Então, quando a gente vai criar um vídeo, por que muitas das vezes a gente não consegue elaborar esse vídeo com precisão? Porque a gente não tem um roteiro. E aí, quando a gente abre a câmera, a gente fica mesmo sem saber o que fazer, o que falar. Então, quando a gente constrói um roteiro com esses elementos que eu vou trazer para vocês, é onde você consegue ter uma precisão do que você precisa falar, do que você precisa transmitir para o seu público. Então, nem todo mundo consegue abrir a câmera e sair falando sem ter uma ideia central, sem saber exatamente o tema que ela vai transmitir, o que ela vai falar. Então, essa é a primeira coisa que eu quero trazer aqui para vocês, porque muitas das vezes eu não consigo falar, eu não tenho uma boa dicção, eu não tenho uma boa oratória. E muitas das vezes é só o cuidado mesmo de você olhar para o que precisa ser olhado, o roteiro, treinar para que você consiga trazer essa ideia central e com que você consiga falar no seu vídeo. E para isso, para te ajudar, existem os elementos. Quando você tem clareza desses elementos, é onde você consegue construir um roteiro com a tua verdade, com a tua ideia e colocar em prática. O primeiro elemento é a ideia central. Anotem isso. Primeiro elemento, ideia central. Todo roteiro, ele começa com uma única ideia, gente. Então, antes de você escrever qualquer coisa sobre o seu roteiro, responda: qual é a única mensagem que eu quero que a pessoa leve desse vídeo? A minha mensagem hoje, que eu quero transmitir para vocês, é sobre como criar o roteiro, como entender esses elementos. Se você tentar ensinar, por exemplo, 5 assuntos ao mesmo tempo, ninguém vai prender a nada. A pessoa vai sair do seu vídeo. Então, um bom roteiro, ele sempre precisa ter uma ideia central. Esse é o primeiro elemento. O segundo elemento é o objetivo, gente. Depois dessa ideia central, você precisa se perguntar: o que eu quero que a pessoa que assista esse vídeo entenda ou faça ou consiga depois de assistir? O que eu quero que ela entenda? O que eu quero que ela faça depois que ela assista esse vídeo? Ela vai aprender uma técnica? Ela vai mudar de opinião depois de assistir esse vídeo com esse roteiro que eu coloquei? Ela vai evitar um erro? Ela vai colocar algo em prática? Quando a pessoa sabe o objetivo, gente, fica muito mais fácil decidir o que entra e o que fica fora desse roteiro que você cria, entende? Então, para isso, você precisa entender o que você quer que ela faça. O terceiro elemento é o gancho, gente. Anotem isso. O gancho é o que faz a pessoa continuar te assistindo. Se o teu vídeo não tem um gancho, ele simplesmente vai
pular, a pessoa vai pular. Então ela pode, esse gancho ele pode despertar curiosidade, pode mostrar um problema, pode fazer uma pergunta, ele pode apresentar um resultado. Sem um gancho, a pessoa vai embora antes mesmo de ouvir o restante. Esse é o assunto aqui, isso é o que eu queria transmitir para você. Ela vai embora sem ver o restante. Então, por isso que o gancho é tão importante. O 4º elemento é o desenvolvimento. Agora, depois que você já chamou a atenção, como que você vai fazer para ela continuar te assistindo? Vem a explicação. Essa é a parte onde você entrega valor. E o segredo, gente, é organizar as ideias em uma sequência lógica. Cada ponto dessa explicação, ela precisa preparar para o próximo. Então, a pessoa precisa sentir que está caminhando junto com você. Então, quando a gente constrói um vídeo, quando a gente constrói um roteiro, a gente precisa passar essa sensação para outra pessoa, que ela está caminhando junto com você. O 5º elemento são os exemplos. Então, um bom roteiro, ele sem exemplo, ele fica muito teórico. Então, geralmente, quando vocês veem um vídeo do Instagram, vocês sempre vão ver que as pessoas têm ali uma imagem mostrando alguma coisa. Então, sempre que possível, mostre algo, uma situação real. E pode ser uma história, quando você conta uma história de uma cliente, uma experiência sua ou uma comparação. Então, são exemplos também que ajudam a transformar a informação em compreensão. Então, tragam esses exemplos, porque ele vai ajudar com que a pessoa tenha uma maior compreensão. Então, esse 5º elemento, vocês precisam trazer esses exemplos para sair só da teoria, tá? Para que a pessoa consiga ver ali algo, sentir pertencente daquela história. O 6º elemento, aí vem, gente, a conclusão. Todo roteiro, ele precisa ter uma conclusão. Então, ele precisa fechar uma ideia. Então, você abriu, teve a ideia central e você precisa fechar essa ideia. Então, no final, faça um resumo do que foi aprendido, porque isso ajuda a pessoa a guardar a mensagem principal. Então, o 6º elemento, sempre faça isso, gente. Faça esse resumo, que aí vocês vão conseguir ter clareza. E o 7º elemento é a chamada para a ação. O famoso CTA. Quando a gente termina o vídeo, a gente precisa, depois da conclusão, dar um comando para outra pessoa, um próximo passo. Por isso que vocês veem um vídeo sempre quando termina alguém pedindo para comentar, compartilhar, salvar, aplicar a dica, assistir o próximo vídeo. Gente, nunca termine o vídeo de vocês ou escreva o roteiro de vocês sem dar uma direção clara para outra pessoa do vídeo que está assistindo o vídeo de vocês. Vocês precisam dar um comando. Isso é muito importante. Você não pode terminar o seu vídeo sem uma CTA. Então, eu quero que vocês percebam nesse vídeo de hoje que o roteiro não é um monte de frases bonitas. Então, se você teve alguma dúvida, volte, anote todos os outros elementos, porque um bom roteiro é estrutura. Quando você aprende essa estrutura, você consegue criar um conteúdo sobre qualquer assunto, independente, sem depender, aliás, de inspiração. E isso é muito importante, porque quando você vai criar os seus vídeos, se você não tem um roteiro, se você pega esses 7 elementos e você vai construir, você anota esses 7 elementos e você vai construir o teu roteiro, ou seja, o que você quer transmitir para outra pessoa com o vídeo, baseado nesses 7 elementos, fica muito mais fácil de você abrir uma conversa e fechar uma conversa. Porque em todo esse roteiro vai estar escrito a mensagem que você quer transmitir, o vídeo que você precisa gravar. Gente, não abra câmeras com vozes da cabeça de vocês sem ter um roteiro, principalmente você que está começando. E não precisa fazer um roteiro e ficar ali horas e horas e horas tentando decorar aquele roteiro. O que você precisa, a teoria foi como eu falei no vídeo, no início do vídeo. A técnica, ninguém melhor do que você. Você sabe o que você está falando, o que você está fazendo. O teu roteiro é só mesmo para ajudar a organizar essas ideias. E quando você junta essas ideias com esses elementos, fica muito mais fácil de você ligar a câmera e gravar. Eu espero que o vídeo de hoje tenha feito sentido, que você possa ter compreendido esses 7 elementos que vai te ajudar aí a construir um bom roteiro e principalmente te ajudar a colocar em prática. E antes de terminar esse vídeo, eu vou te pedir que você
curta, compartilha, deixe o seu like e principalmente se inscreva no canal, porque toda semana eu trago vídeos como esse para te ajudar a clarear as suas ideias e travar na criação dos seus conteúdos. Até o próximo vídeo.